Olá pessoal, vamos aqui para mais um estudo bem recente, né? Esse estudo saiu agora, 30 de junho de 2025, e é um estudo com a retatrutida, uma medicação também para obesidade e diabetes tipo 2, ainda em fase de estudos. Ela é um triplo agonista. Então nós temos, por exemplo, o Ozempic, né, que é a semaglutida, a liraglutida, que são agonistas mono, agem na via do GLP-1. Nós temos o Mounjaro, ou o Zepbound, que é a tirzepatida, agonistas dual, agem em GLP-1 e GIP. E nós temos a retatrutida, que é um triplo agonista, age em GLP-1, GIP e no receptor de glucagon. Esse aqui é um estudo fase 2 com pacientes diabéticos tipo 2. Né? A gente sabe que a redução de peso é fator-chave para reduzir risco cardiovascular, pressão arterial, hemoglobina glicada e marcadores inflamatórios ligados ao risco cardiovascular, como a proteína C reativa, tá? Então, essa própria redução de peso, ela consegue diminuir a progressão do diabetes tipo 2, e se há uma redução de 10 a 15%, igual eu já mostrei em vídeos recentes, a gente consegue até a remissão parcial ou total de diabetes tipo 2. Tá? No entanto, uma preocupação é a qualidade dessa perda. O quanto conseguimos manter de peso gordo e peso magro, massa livre de gordura e massa gorda mesmo, tá? Geralmente os estudos, eles estimam que do peso perdido, 60 a 80% é gordura, enquanto 20 a 40% é massa magra. E dentro da massa magra nós temos a massa muscular, ok? Bom, aqui nós temos que a liraglutida, né, era aprovada para a obesidade, assim como a semaglutida, e hoje nós temos a tirzepatida ali também aprovada, né, que é agonista GIP e GLP-1, tá? A retatrutida, na verdade, ela age em 3, né, igual eu falei, ela age em receptor GLP-1, glucagon e GIP, tá bom? E nós temos estudo já com ela em participantes com diabetes tipo 2, a hemoglobina glicada caindo ali, né, 2,2% em 36 semanas. Então, se os caras têm 7, vai para 5, tá? E uma redução de peso bem significativa, né? Essa redução de peso aqui, a gente está falando de quase 17% em 36 semanas, ó. Então, aqui, né, a ideia de 8 meses, 9 meses, com uma perda de peso ali de 17%, tá? Esse é um estudo que vai avaliar pacientes diabéticos. Então, esse estudo aqui, né, nós temos a média de idade 18 a 35 anos, diabéticos, tá? Tipo 2, com peso estável por 3 meses. E eles foram randomizados em vários grupos. No grupo placebo, no grupo dulaglutida, que é o Trulicity, né? Uma medicação já um pouquinho mais antiga, que não tem muito efeito ali na redução de peso, a gente vai ver. No grupo retatrutida, 0,5 mg. No grupo 4 mg de retatrutida, começando com 2. No grupo 4 mg de retatrutida, começando com 4. No grupo 8 mg de retatrutida, começando com 2. E no grupo 8 mg começando com 4, ou 12 começando com 4. Então, muito grupo, né? Fica mais fácil a gente ver aqui, tá? Nessa imagem. Ó. Então, ó, placebo, retatrutida 0,5, reta 4 mg, reta 8, reta 12 e dula 1,5. E aqui dentro, essa galera aqui que usou 4, né? Eles variavam a dose inicial, tá bom? Então, uma começou com 10, né? Outra começou com 4 mg, por exemplo, tá? Isso é mais para eles entenderem, né, também, como é que seria o melhor protocolo para ali depois, quando liberar o fármaco, né, para a população. Esse estudo, ele não foi visando hemoglobina glicada, igual o outro estudo com diabéticos, ele foi visando composição corporal, tá? Então, em 36 semanas, eles avaliaram por DEXA, que é um método padrão ouro, né, ressonância aqui, ressonância não, perdão, é um método de raio-x, tá? Então, eles avaliaram por DEXA, massa gorda e massa magra, tá? Então, é um estudo fase 2, então não é um estudo muito grande, a gente vê que tem uma média de 20, 29, 30 participantes por grupo, tá? Não é muito grande o estudo, né? E, no geral, 139 participantes aqui realmente fizeram um estudo, tá? Então, é um estudo menor. A média de peso deles era quase 100 quilos, ó. A gente consegue ver aqui, né? Então, quase 100 quilos, a circunferência de cintura 108, 111, tá? Massa magra aqui, massa gorda, ó, eles tinham uma média de quase 40 quilos de
massa gorda, né? Isso em média, até alguns tinham mais. E de massa magra, uns 50, 55, tá? Bom, o que aconteceu depois dessas 36 semanas, né? A gente consegue ver pelos gráficos, eu vou mostrar por aqui, pela tabela, que é mais fácil, né? Então, depois de 36 semanas, o grupo retatrutida 0,5 mal mudou, tá? Não é uma dose boa. 4 miligramas perdeu 9,5 de peso total, 8, 16,8 de peso total e 12, 17,5. Não teve muita diferença entre 8 e 12, tá? Tá, mas o que importa aqui, né, pelo desfecho do estudo, é peso gordo e peso magro. Peso gordo, aqui, placebo e retatrutida de 0,5 mal mudou. A dulaglutida também não, tá? Então, não vou ficar citando esses dados, né? A retatrutida 4 mg, peso gordo, perdeu 7,1. A reta com 8, 10,9. E a reta com 12, 10,5, tá? Essas diferenças entre a reta com 8, que foi 10,9, e a reta com 12, 10,5, não tem muita relevância não, tá bom? E o peso magro, o pessoal com 4 mg perdeu 3,1 kg. Então, ó, eles perdem 7,1 de gordura, 3,1 de peso magro. Lembrando que peso magro não é só massa muscular, tem água, glicogênio, né? Tem até peso magro dentro da célula de gordura. O pessoal da reta 8 perdeu 6,1 de peso magro. E o pessoal de 12, reta 12, 6,4. Então eles mantiveram ali, né, uma perda de uns 40, 35% de peso magro, tá? Gordura visceral perderam de 400 a 600 gramas, tá? Então aqui a gente vê a relevância dos tratamentos, tá? Isso é muito comum, tá? No estudo STEP 1, que foi o primeiro estudo com semaglutida maior, né, para obesidade, depois de 68 semanas, um prazo bem maior, né? Aqui a gente está falando 36. Eles perderam ali 10,4 kg de peso total, né? Perdão, de gordura, e 6,9 de massa magra, depois de 68 semanas, né? Aqui nós tivemos uma perda semelhante, ó, 10,9 de massa gorda, 6,5 de massa magra, com a retatrutida em 36 semanas, tá? Com a semaglutida foi 68, né? No estudo SUSTEM 8, que aí era com diabético, então eles usaram uma dose menor de semaglutida, usaram aqui, ó, 1,0, as perdas também foram semelhantes, tá? Eles perdem ali, né? Como diabético é mais difícil perder peso, né? Ó, 3,4 kg de massa magra, 2,3 de massa gorda, né? Isso eles dão o nome de FLI, tá? Que é o índice de fator aqui de massa livre de gordura, né? Então, esse índice aqui ficou bem parecido, né? 59,6, né? Então, quer dizer que 60% do peso foi gordura, praticamente, tá? Então, esses índices aqui, ó, mesmo nesse primeiro estudo aqui, que foi só com obesidade, semaglutida, ficou em 60 também, tá? A tirzepatida, que é esse mais potente, que é o Mounjaro, né? Chegou no FLI melhor, 74. Ó, eles veem que perdeu 15,9 ali, né? De massa gorda e 5,6 de gordura, tá? Um estudo também de mais longa duração, né? E um outro estudo, que aí foi o Biggest Loser, que eram umas dietas muito, muito restritas, né? Os caras perderam 47 kg de gordura e 10 de massa magra. E aí, o FLI foi mais alto, foi 81. Na bariátrica, geralmente a galera perde mais inicialmente, massa magra, e depois meio que recupera, tá? Porque eles acabam perdendo também bastante peso por retenção, tá? Resíduo gastrointestinal também, isso vai alterar bastante coisa no cálculo. É isso, a gente fazer comparação cabeça a cabeça, né? Comparação direta, né? Porque são outras pessoas, às vezes públicos muito diferentes, tempos diferentes, né? Mas a retatrutida, ela tem um diferencial. Ela age no receptor de glucagon, tá? Diferente da tirzepatida e da semaglutida, né? E isso a gente viu que nesses estudos, né, acompanhando ali bioquimicamente os efeitos dela, que ela diminuiu a concentração de aminoácidos no plasma. Então talvez ela tenha um efeito um pouquinho maior de poupar aminoácidos de virarem glicose, tá bom? Essa redução de gordura visceral também é interessante, porque ela reduz risco para duas coisinhas, que é a MASLD,
que são as disfunções associadas à gordura no fígado, né? E a MASH, que é a esteatohepatite aqui, né? Disfunção metabólica associada à esteatohepatite, tá? Então a retatrutida, ela apareceu, principalmente com a dose de 8 miligramas, ter um efeito melhor, tá? Bom, então, o que a gente vai ter aqui, tá? A gente vai ter uma suspeita de que alguns efeitos com dose de 8 miligramas foram melhor ou igual a 12 por causa da baixa amostra de participantes. É um estudo menor, né, de fase 2, tá? Então a gente vê aqui, ó, que por mais que o 8 e o 12 tiveram efeitos semelhantes, para alguns pontos de desfecho exploratório, como a questão de redução de gordura visceral, né, que eles chamam de razão androidinoide, né, aquela gordurinha que é mais visceral e menos subcutânea, talvez faça de mais pessoas. Isso é uma suspeita deles, tá? No geral, é legal. Me incomodou um pouquinho esse estudo não trazer hemoglobina glicada, né? Que, pô, você tá falando de diabético, né? Por que não medir, né? Eles não deixam muito claro, sei lá, a questão financeira, a questão de facilidade, né? Mas poderia medir hemoglobina glicada aqui. Ia ser um dado interessante, né? Porque aí está avaliando, perdeu gordura e perdeu massa magra, mas qual foi o desfecho metabólico, tá? Mas no geral é um estudo legal, é de fase 2, mais um estudo com retatrutida, né? Tem limitação pelo número de pessoas, muitos dados exploratórios, né? Mas parece que a perda de massa magra e massa gorda é bem semelhante, tá? Aos outros fármacos. E não se preocupe com essa perda de massa magra, porque não significa que vai ser massa muscular. E na vida real, a gente trabalhando com o nosso paciente, né, fazendo ali a avaliação do exercício, prescrição ou indicação, dieta mais adequada em proteínas, né, pelo menos 1 grama a quilo aqui, aí já consegue ter pelo menos uma plausibilidade ali, né, para manter um pouquinho mais a massa muscular, tá? Isso é bem interessante esse dado, e não se assustem com essa redução de massa magra, né, de às vezes é 35%, 40%, que o que importa é o desfecho metabólico do paciente, né, a gente está falando de diabético. Então, o desfecho metabólico geralmente é positivo e a gente consegue melhorar isso através de uma prescrição mais individualizada e adequada, ok? Então é isso, pessoal. Lembrando a vocês, o nome do estudo está aqui. Me ajuda muito vocês comentarem, curtirem o vídeo também, tá? Ajuda na entrega. E no meu trabalho aqui, que é totalmente gratuito, atualizando vocês quanto a estudos científicos recentes, beleza? Muito obrigado, até uma próxima.